Participarem do nosso call de resultados do segundo trimestre de 2025. Começar aqui mostrando os resultados dos nossos principais fundos no trimestre e, na sequência, falar um pouquinho do que mudou nas carteiras, quais foram as principais contribuições positivas e negativas, e depois nós vamos para os estudos de caso, onde hoje a gente vai voltar a falar sobre Priner e Mills, ambas as empresas que são muito relevantes em todas as nossas carteiras, divulgaram fatos relevantes nessa semana. A Mills concluindo uma aquisição importante no segmento de linha amarela, a um valuation bastante atrativo e seguindo aí na sua rota de grande consolidadora do mercado de aluguel de equipamentos no Brasil, em especial mais recentemente no segmento de linha amarela. E no caso da Priner, foi anunciado um fato relevante essa semana, onde a empresa vai fazer uma capitalização de 150 milhões de reais para financiar o seu programa de M&As de 2025. Em 2024, a Priner executou um plano de M&As muito bem sucedido, adquiriu a Real, empresa de montagem eletromecânica, adquiriu a Welding, empresa de inspeções focada no agronegócio, basicamente investindo o dinheiro que ela captou no follow-on de fevereiro de 2024, quando levantou 90 milhões de reais. Esse dinheiro foi muito bem aplicado, foram duas aquisições bastante geradoras de valor para os acionistas da Priner, e agora a empresa está reforçando o caixa para partir para uma nova rodada de aquisições, e, e eu vou falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente. Então, aqui focando nos resultados, segundo trimestre foi um trimestre bastante positivo, bastante forte para os fundos da Leblon. O Leblon Ações subiu 15,9% no trimestre, contra uma valorização de 6,6% do Ibovespa e 5,1% do S&P em reais no mesmo período. Com isso, no ano, ele acumula uma alta de 16,8% contra 15% do Ibovespa e 5% do S&P. Nos últimos 2 anos, 36 a 17 para o fundo, e nos últimos 3 anos, o Leblon Ações acumula uma valorização de 70% contra 40% do Ibovespa e também 70% em reais do S&P. Desde o início, o fundo entrega um retorno de 480% contra 180% do Ibovespa no mesmo período. Na sequência, a gente tem os retornos do Leblon Ações 2, que é uma carteira idêntica do Leblon Ações, exceto o fato de investir apenas em ações brasileiras. O Leblon Ações investe também em ações globais de tecnologia. O Leblon Pipes apresenta uma valorização de 17,5% no ano de 2025, contra 15% do Ibovespa e 26% do índice de Small Caps. E nos últimos 2 anos, ele entrega aí uma performance de 25% contra uma queda de 2% no índice de Small Caps. Nos últimos 3 anos, 83% de valorização contra 17% do índice de Small Caps, que é o principal benchmark desse fundo. E desde o início, uma valorização de 47% a despeito da queda de 10% do índice de Small Caps desde o início do Leblon Pipes, há pouco mais de 3 anos atrás. E o Leblon Global segue com performance significativamente superior ao S&P, tanto no trimestre, quanto nos últimos 2 anos, quanto desde o início, onde o Leblon Global acumula uma valorização de 122% em reais, contra 64% em reais do S&P no mesmo período. Falando aqui da performance do Leblon Ações e como ela se compara não só ao índice Bovespa, mas também aos fundos de ações brasileiros em diferentes janelas de tempo. Aqui a gente está olhando curto, médio, longo prazo, longuíssimo prazo, 1, 2, 3 e 10 anos. Então, nos últimos 12 meses, o Leblon Ações supera o Ibovespa por larga margem e supera 83% dos fundos de ações brasileiros. Nos últimos 24 meses, ele supera 95% dos fundos de ações brasileiros. Nos últimos 36 meses, supera 79%. E nos últimos 120 meses, supera o Ibovespa por larga margem, supera 57% dos peers. E aí são muito menos fundos que existem no Brasil aí há mais de 10 anos.
Falando um pouco das principais contribuições positivas e negativas para a nossa performance no trimestre, as ações globais contribuíram de maneira significativa para a valorização do Leblon Ações no segundo trimestre. Como grupo, contribuíram com 7,7 pontos percentuais positivos, enquanto as ações brasileiras contribuíram com 7 pontos percentuais, e os PIPEs, que são as small caps mais ilíquidas, onde nós temos uma participação mais ativa, contribuíram com 2,1 pontos percentuais para a performance do Leblon Ações no segundo trimestre. Olhando mais granularmente por empresa, dentre as empresas globais, TSMC, que é a principal posição em ação global de tecnologia do fundo, foi a principal contribuição positiva, seguida por Netflix, e também contribuíram positivamente Lojas Renner. A ação vem se recuperando de maneira muito forte aí no ano de 2025, depois de 2 anos e meio de má performance, e Hypera também com uma contribuição positiva bem significativa. Nubank também contribuiu positivamente, a gente vai falar mais de Nubank na seção estudo de casos. Aqui um pouco das principais mudanças na carteira. Então, além de aumentar um pouco de Petrobras, a gente adicionou Banco do Brasil. Hoje, Banco do Brasil e Petrobras somadas representam quase 10% da carteira do Leblon Ações 2 e cerca de 7% da carteira do Leblon Ações. Evidentemente que a gente entende e modela o risco de investir em empresas estatais, principalmente no momento controverso. No que se refere a Banco do Brasil, o banco apresentou um resultado muito fraco no primeiro trimestre de 2025, com algumas sinalizações preocupantes no que se refere à carteira de crédito agrícola, uma comunicação mais confusa do que o normal, retirada do guidance para 2025, enfim, uma série de eventos que fizeram com que a ação apresentasse uma queda significativa depois da divulgação de resultados. A ação caiu mais de 30%. E no valuation que ele se encontra atualmente, mesmo considerando uma deterioração na rentabilidade patrimonial nos próximos 1, 2 anos, a gente acha que tem uma margem de segurança bastante razoável, principalmente quando você considera que a gente está se aproximando do calendário eleitoral, né? E, mais uma vez, a gente vai ter uma eleição cujo desfecho tende a ser binário, no Brasil, no que se refere às empresas estatais, quer dizer, ou ganha um candidato um pouco mais liberal, um pouco mais à direita, que muito provavelmente vai orientar os negócios das estatais, Banco do Brasil, Petrobras, para a maximização de valor para o acionista, vai se discutir eventuais privatizações, e nesse cenário a gente vê potencial para tanto Petrobras quanto o Banco do Brasil dobrarem de preço. O cenário de continuidade, eu acho que é o que está precificado, né? Tanto o Banco do Brasil negociando, quando você olha para trás, pouco mais de 4 vezes o lucro, quando você olha para os próximos 12 meses, talvez 5, 6 vezes. Petrobras com desconto de mais de 50% para os peers internacionais. Então, como essa binariedade da eleição 2026 ela está completamente em aberto, eu não me arrisco a dizer quem tem mais chance, se é direita ou se é esquerda, mas se a gente assumir que é 50-50, 50% de chances de ter alternância de poder, 50% de chances de ter manutenção, por expectância, a gente acha que tanto o Banco do Brasil quanto o Petrobras estão mal precificados. Isso justifica a gente ter adicionado mais Petrobras na carteira no trimestre e ter feito uma posição nova em Banco do Brasil. Intelbras foi uma posição que nós fizemos também ao longo do segundo trimestre, uma empresa que a gente acompanha desde o IPO, investimos originalmente no IPO, quer dizer, a gente gosta da empresa, gosta do management, a gente acha que eles têm um modelo que cria proteções e barreira à competição importante, uma rede de distribuição com uma capilaridade grande no Brasil, presença no Brasil inteiro, com milhares de distribuidores, que são muito importantes ali na venda do produto. Eles basicamente vendem sistemas de segurança, sistemas de telecomunicações e sistemas de energia, e grande parte desses produtos que são vendidos precisam de manutenção, precisam de ajuda. Dificilmente, principalmente no Brasil, a pessoa compra um equipamento de segurança, uma câmera, e ela mesmo vai, instala e se vira sozinha. Então, esse apoio dado pela rede de distribuição da Intelbras cria uma barreira de entrada, uma vantagem competitiva importante. É uma empresa bem gerida que a gente gosta e teve um momento difícil ali depois da divulgação do primeiro trimestre, quando, em função da implementação do ERP novo da empresa, do SAP, eles tiveram alguns problemas na implementação que gerou alguma
dificuldade de faturamento para a rede de distribuidores. Então, isso fez com que eles perdessem faturamento em alguns dias do trimestre, tivessem problemas de capital de giro. O mercado, nessa hora, ele costuma extrapolar, né, o trimestre. A gente olhou, conversou com a empresa algumas vezes e saiu com a segurança que era um problema pontual e que, ao longo dos próximos trimestres, vai ser revertido. Então, aquela queda no preço das ações, na nossa visão, significava uma belíssima oportunidade de compra. Fizemos uma posição ali da ordem de 3% dos fundos e que já vem performando muito bem, inclusive. Fizemos um pouco de caixa realizando lucros em Netflix. A ação triplicou de preço desde o nosso investimento inicial no Leblon Global e no Leblon Ações. Continua sendo a segunda maior posição em ações globais do Leblon Ações e a segunda maior posição do fundo Leblon Global, mas a gente fez uma pequenina redução para realizar um pouquinho de lucros. Mesma coisa aconteceu com o Ipera, né? Depois daquele low no preço da ação ali, 18, R$ 19, onde a gente inclusive aumentou, a ação se recuperou bastante em 2025, desde os lows subiu mais de 50%, e a gente realizou um pouquinho de lucros também, mas Ipera permanece como uma das 10 principais posições, tanto do Leblon Ações quanto do Leblon Ações 2. E zeramos completamente dois investimentos. Um deles foi Ocean Pact, investimento importante da Leblon. Somos acionistas, éramos acionistas desde a época do IPO e aumentamos consideravelmente aí nos últimos anos, principalmente no momento mais difícil ali da história da empresa, quando a ação estava em torno de R$ 2, depois de uma sequência de eventos negativos, resultados que decepcionaram, renegociação de salários com os sindicatos. Isso aconteceu há coisa de 2 anos, 2 anos e meio atrás. A empresa estava muito alavancada. Naquele momento, a gente fez um investimento mais relevante. A gente acreditava que o ciclo do negócio caminhava para um momento muito melhor, o que de fato aconteceu, e a ação saiu ali do pior momento dos R$ 2 para os cerca de 6,50, 6,60, que foi quando nós decidimos zerar completamente a nossa posição. Embora a gente goste bastante da empresa, muito do Flávio, que é o CEO, e a gente vê um alinhamento de longo prazo, não só no Flávio, mas em todo o time de gestão da Ocean Pact, bastante grande, mas não é o negócio que a gente mais gosta no planeta, né? É um negócio que tem pouca barreira de entrada. Você tem quando você tem momentos onde você tem um desequilíbrio de oferta e demanda, como é atualmente, é interessante você estar posicionado, porque os daily rates eles sobem naturalmente, mas pensando em longo prazo, longuíssimo prazo, é um setor difícil de gerar retornos ali acima do custo de capital. É um setor cíclico que, comprando na hora correta e saindo na hora correta, principalmente se for uma boa empresa com bons gestores e gestores alinhados, você pode ter um bom resultado, mas a gente não é totalmente convencido de que no longuíssimo prazo é um excelente negócio, é um compounder que a gente quer estar. E Brava também, quer dizer, foi outra ação que a gente optou por vender completamente a posição. Aqui a gente não teve um resultado significativo no fundo, a gente saiu basicamente no preço médio que a gente adquiriu. Acho que essa história ela mudou muito depois da fusão com a 3R. Você passou a ter um grupo de acionistas ali que basicamente não tinham ali uma visão muito de longo prazo para o negócio. Grande parte deles eram ex-credores da empresa, ou então ex-acionistas da 3R com perfil mais financeiro. Então, a gente, enfim, ponderando ali oportunidades melhores em outras empresas e o próprio valuation da Brava e a exposição também a risco preço de petróleo, a gente optou por zerar completamente a posição na empresa. Com isso, olhando aqui a carteira do Leblon Ações, essas atualmente são as 10 principais posições do fundo. O Premier permanece a mais relevante, um pouco menos de 10% da carteira. Na sequência, a gente tem TSMC com 8, Mills com 7, Netflix, Redditor completam as 5 primeiras, e aí depois B3, Nubank, Lojas Renner, Petrobras e Alphabet, completando as 10 principais posições do fundo Leblon Ações, que hoje, quando a gente olha por classe de ativos, ele está dividido conforme essa pizza do lado direito da tela: 29% do fundo
em ações globais de tecnologia, ações brasileiras mais líquidas, 40% do fundo, e os PIPEs, né, aquelas small caps, onde a gente está no conselho e tem uma atuação muito próxima, 27% da carteira do Leblon Ações. Acho que uma carteira bastante diversificada por temas, né? Então, a gente tem retornos esperados interessantes aqui nas três partes principais dessa pizza que está na tela e retornos pouco correlacionados, né? Principalmente quando você olha as ações globais de tecnologia, PIPEs, ações brasileiras mais líquidas, fazem que o fundo tenha, quer dizer, além de um retorno esperado interessante, uma carteira bem diversificada. Leblon Ações 2, carteira idêntica, exceto as ações globais de tecnologia, e aí aparecem aqui nas top 10, Suzano, Brisanet e BTG Pactual também. Carteira do Leblon Pipes, o fundo está momentaneamente com caixa elevado, porque a gente vendeu a posição de Ocean Pact, que era relevante também do fundo, então a gente está com 23% em caixa. Esse caixa deve ser alocado ao longo dos próximos pregões. E hoje, Priner e Mills são as maiores posições do fundo, representando em conjunto praticamente 50% da carteira. Depois, Brisanet, Grupo Pão de Açúcar e Intelbras completam aí o portfólio. No caso do Leblon Global, a gente tem ali como principal tema dentro do portfólio hoje o tema semicondutores. TSMC é a maior posição do fundo, Micron uma posição importante também. Na sequência, as empresas de streaming, aqui representadas por Netflix, 19% do fundo. Depois Alphabet com 13%. Ativos digitais, a gente tem Coinbase, que é a principal posição, e um pouquinho de Ibit também, somados representam 12% da carteira. Uber em mobilidade, Tencent em game, e depois Alibaba completa o portfólio do Leblon Global. Vamos entrar agora nos estudos de casos. Eu vou falar primeiro de Mills e Priner, depois eu vou passar a palavra para o Bruno Pereira, que vai falar do nosso investimento em Nubank. Começando por Mills, a gente falou recentemente aqui sobre Mills, mas é importante voltar ao tema, porque ela efetivamente vem entregando tudo aquilo que nós esperávamos e comunicávamos aí nos nossos últimos calls trimestrais. Só para relembrar, esse aqui é o portfólio de locação de equipamentos da Mills. A Mills tem 4 unidades de negócio, uma unidade de rental leves, que ainda é a principal unidade de negócios da empresa, onde ela aluga plataformas aéreas, tem um market share bastante relevante no Brasil, ela tem 24% de participação de mercado, o segundo player tem coisa de 5, 6% no máximo. Então, ela domina esse mercado, tem filiais em todos os estados brasileiros. Esse negócio é um grande cash cow para a Mills. Então, a gente tem um investimento ali, um capex de manutenção da ordem de 200, 250 milhões de reais, e esse negócio gera bastante caixa ali para a operação. Depois a gente tem duas divisões que são mais recentes, que são os grandes vetores de crescimento da Mills. A divisão de rental pesados e a divisão de intralogística. A divisão de rental pesados, esse é o maior mercado onde a Mills está inserida, e ela só tem 2,5% de participação de mercado. E a tese aqui é que é um mercado onde a Mills vai ser um dos consolidadores, se não o principal, e é um mercado onde muito provavelmente aparecerão várias oportunidades de M&A aí nos próximos trimestres e no próximo ano, basicamente porque ele vem de um momento difícil do ciclo. A Mills entrou em 2022 no mercado de linha amarela, onde eu diria que a gente estava muito próximo do pico do ciclo de linha amarela no Brasil, preço de máquinas bastante elevado, então a Mills entrou comprando máquinas num momento desfavorável, né, dado o preço elevado. Em função disso, os yields, quer dizer, o retorno mensal que você consegue na máquina encontra-se, ou encontrava-se mais, mas isso vem melhorando um pouquinho na margem, mas encontra-se ainda pressionado. E isso tem provocado um estresse financeiro em várias empresas focadas no aluguel de linha amarela. Acho que um caso emblemático é a própria Armac. A empresa fez o IPO, a ação chegou a negociar a R$ 25, está a 3. É uma empresa bastante concentrada ali no segmento de linha amarela, e como linha amarela tem sofrido nos últimos 2, 3 anos, a Armac sofreu bastante. Hoje é uma empresa que tem uma dívida líquida sobre EBITDA bem superior à da Mills. Mas quando você olha para as empresas menores, né, porque as mais visíveis são as companhias abertas, Armac, Vamos, Mills, mas esse setor tem várias outras empresas médias e menores, empresas que têm ali entre 300 e 700 máquinas,
e eu me arrisco a dizer que mais da metade dessas empresas hoje está no pipeline de M&As da Mills, né? São empresas que, via de regra, estão muito alavancadas, em função de uma combinação difícil para o setor, né? Porque o preço das máquinas dobrou de 2018 aí para o ano passado, né? E quando esses operadores entraram no mercado, ali em 2015, 2016, 2017, eles compraram essas máquinas se financiando a uma Selic que chegou a estar a 2, 3% ao ano, né? Está chegando o momento agora onde esse parque de máquinas precisa ser renovado. E aí esses operadores eles têm uma decisão difícil pela frente, quer dizer, que é renovar a aposta num segmento onde hoje as margens estão deprimidas, a máquina custa o dobro do preço e para se financiar o cara tem que tomar dinheiro com uma Selic de 15, né? Então isso está levando muitas empresas a estarem muito mais disponíveis, muito mais abertas a conversas sobre M&A. Isso as que estão saudáveis, as que estão estressadas, essas estão querendo vender de qualquer forma, né? Aproveitando esse contexto, a Mills anunciou essa semana a aquisição da Next Rental. A Next Rental é uma operação de aluguel de máquinas de linha amarela focada no sul do Brasil, pertencia a uma família que é a representante Caterpillar na região sul do Brasil. Eles têm uma presença bastante significativa no sul, onde a Mills tem uma presença tímida, principalmente ali no segmento de linha amarela. E como essa operação vivia um estresse financeiro, a Mills foi capaz de adquirir essa empresa pagando 80% do valor da frota e pagando menos de aproximadamente 2 vezes o que essa empresa fez de EBITDA no ano de 2024. Esse EBITDA ele vinha caindo porque a empresa está em estresse financeiro e o múltiplo da transação, quando a gente olhar os próximos 12 meses, deve ficar em torno de 3 vezes EBITDA, mas você está adquirindo uma empresa que já fez um resultado muito maior do que o resultado que a gente está adquirindo agora. A gente está comprando com desconto para o valor das máquinas que essa empresa tem. Então, se a gente fosse só comprar as máquinas que essa empresa tem, a gente gastaria 25% a mais de dinheiro que a gente gastou para adquirir a empresa e ainda está levando toda uma geografia onde a gente não tem penetração, uma carteira de clientes. Enfim, foi um negócio muito bom para a Mills e que confirma aquele discurso que a gente já faz há um tempo de que oportunidades interessantes surgirão para a consolidação via M&A no segmento de linha amarela para a Mills, que é a principal vertical de crescimento da empresa hoje. E o quarto negócio, o negócio de formas e escoramentos, também é um cash cow. Esse é o primeiro negócio da Mills, um negócio original da Mills. Ela está há mais de 50 anos nesse mercado, ela tem quase 50% de market share e é um mercado e é uma divisão de negócios que está gerando mais de 150 milhões de reais de EBITDA por ano para a Mills, crescente e com uma conversão desse EBITDA em caixa de mais de 80%. Então, você tem duas divisões que são fortíssimas geradoras de caixa, rental leves, formas e escoramentos, e duas divisões que são verticais de crescimento, rental pesados e intralogística. Aqui, como eu falei, então você tem aqui esse gráfico esquemático mostrando um pouco o tamanho do mercado, de cada mercado onde a Mills está inserida e quanto ela tem de market share em cada um desses mercados. Então, o menor mercado é o mercado de formas e escoramentos, ela tem 41% de market share. Depois, o segundo maior é o mercado de rental leves, ela tem 23% de market share. E os dois maiores mercados, que são intralogística e o mercado de linha amarela, que são os rental pesados, a Mills tem cerca de 2% de market share em intralogística e com a aquisição dessa semana ela está chegando perto de 3% de market share em linha amarela. Então, é intuitivo o tamanho do crescimento que a empresa ainda tem pela frente nesses dois mercados, né? Rental pesados e intralogística. Quando a gente olha a valuation, aqui a nossa projeção para 2027 de EBITDA, uma conta simples de target multiples para 2027, olhando os múltiplos que a Mills negociou historicamente e olhando os múltiplos que os peers internacionais negociam atualmente. E por que olhar peers internacionais? Porque em algum momento esse mercado vai voltar a ser um mercado ativo em M&As globais. Isso, a gente tem tido muito poucos M&As globais no Brasil aí eu diria nos últimos 8 anos, mas em algum momento a gente vai voltar a ver isso. E você tem empresas americanas que são serial acquirers, você tem empresas chinesas começando a adquirir no Sudeste Asiático,
empresas de aluguel de equipamentos, em algum momento a gente tem essa opcionalidade aqui no caso da Mills. Olhando só os múltiplos históricos da Mills, quer dizer, o múltiplo atual, olhando os últimos 12 meses, é de 4,9 vezes o EBITDA feito aí nos últimos 12 meses. A média dos últimos 5 anos da Mills é 6 vezes. Tá? Se a gente acredita nessa projeção de EBITDA para 2027 que eu estou colocando aqui, de 1.225, e aplica o múltiplo de 6 vezes, a gente estaria falando da Mills multiplicar por 2,8 vezes o preço da ação. Né? Ela negociar na média, que ela negociou nos últimos 5 anos, e entregar o EBITDA de 2027. Sem expansão de múltiplos, ou seja, continuar negociando a 4,9 vezes EBITDA last 12 months, no final de 2027, essa empresa estaria negociando, a ação estaria negociando a R$ 24, o que é 2,2 vezes o preço atual. E aí o cenário dos sonhos, né, um M&A internacional, algum player estrangeiro adquirindo a Mills no ano de 2027 ou 2028, pagando o valuation que ele negocia atualmente, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja na Europa, 8 vezes e meia EBITDA, aí a gente teria uma ação a R$ 43, 3,8 vezes o preço atual. É uma empresa que a gente tem uma proximidade muito grande. Eu já fui do conselho de administração uma vez, lá de 2007 a 2012, retornei em 2021 e estou até agora. Então, nos últimos 4 anos, eu participei da construção dessa história e a gente tem uma segurança muito grande aqui nesse caso de investimento. Priner é outra também que a gente tem uma relação extremamente próxima, eu diria que é a empresa que a gente está mais próxima aí dentro do nosso portfólio. A Leblon Equities é a maior acionista da Priner, a gente tem aproximadamente 15% do capital total da empresa. Atualmente eu sou presidente do Conselho de Administração. Na verdade, eu sou presidente do Conselho de Administração da Priner desde a fundação da Priner em 2013. Então, isso lá se vão 12 anos. A Priner é uma empresa que se transformou de maneira significativa ao longo desses 12 anos. Ela era uma empresa que só fazia montagem de estruturas de andaime e hoje é uma empresa completa de serviços de manutenção, de serviços de engenharia, quer dizer, para todas as indústrias brasileiras, para o setor offshore, para as empresas de mineração, papel e celulose, para as principais indústrias do país. Ela tem 4 unidades de negócio, a unidade original, que é a unidade de serviços industriais, e também a unidade de manutenção de infraestrutura, através de uma aquisição de uma empresa chamada Gemaia, que nós fizemos em 2021, a divisão de integridade e inspeção. Essa divisão foi criada a partir de uma série de M&As também que aconteceram depois do IPO da Priner, e a divisão mais recente, a divisão de montagem industrial, que surgiu com a aquisição da Real em agosto de 2024. Eu não vou falar sobre cada um desses quadrinhos, mas é só uma ilustração para mostrar onde tudo começou, que é no primeiro quadrinho, na parte superior esquerda desse diagrama, soluções em acessos. Quando a Priner nasceu, ela nasceu como uma empresa de soluções em acesso, aqui, em bom português, montagem de andaimes. E ao longo desses 12 anos, todos esses novos serviços de engenharia foram agregados, serviços cada vez mais complexos, cada vez mais críticos para o cliente e com margens cada vez melhores e retornos sobre o capital investido cada vez melhores. Então, hoje a empresa é uma empresa muito mais completa. Ainda não somos uma empresa completa de engenharia, mas o caminho é esse. Mas é uma empresa muito mais completa do que era há 10, 12 anos atrás. E o grande impulsionador desse movimento foi o IPO da companhia no ano de 2020. Pra vocês terem uma ideia, em 2020, ano do IPO, a Priner tinha uma receita líquida de 240 milhões de reais. Isso há 5 anos atrás. A gente está fazendo esse ano de 2025 mais de 1,5 bi. Quer dizer, a empresa multiplicou por 6 vezes a receita em 5 anos. Isso dá um crescimento de 45% ao ano. Esse crescimento foi impulsionado por 10 aquisições nesse período, além do crescimento orgânico. Uma outra coisa que dá um conforto enorme para a gente é o fato da receita líquida da Priner ser bastante concentrada em setores onde o Brasil é extremamente competitivo. Então, quando você soma óleo e gás no offshore, mineração, papel e celulose, a gente tem mais de 70% da receita líquida da empresa. Então, você está dentro da cadeia de papel e celulose, mineração e petróleo offshore no Brasil, é a certeza de que você está servindo clientes que têm vantagens competitivas sustentáveis no longo prazo, e isso é bastante saudável, e a gente ainda tem um market share pequeno dentro desses clientes, então tem um potencial de crescimento ainda grande.
Aqui a evolução da rentabilidade da empresa, eu falei inicialmente da evolução da receita, mas a rentabilidade evoluiu significativamente. Essa empresa, no ano de 2020, fez 17 milhões de reais de EBITDA e caminha para fazer mais de 200 milhões de reais de EBITDA no ano de 2025, multiplicando por mais de 10 vezes o EBITDA e saindo de um ROIC de 2% ao ano lá atrás para os projetados 18% ao ano de ROIC, agora no ano de 2025. Então, é uma história de forte crescimento nos últimos anos que ainda tem um potencial significativo para frente. A nossa melhor projeção de EBITDA para o ano de 2027 é um EBITDA de 350 milhões de reais, a grosso modo, fazendo o mesmo exercício que nós fizemos para a Mills, aplicando o múltiplo histórico da Priner aplicando o múltiplo de empresas comparáveis na Bolsa, a gente teria ali potencial também de dobrar ou triplicar o valor da ação nos próximos, nos próximos 3 anos. Então, essa combinação de fatores, tanto para a Mills quanto para a Priner, que as empresas onde a gente está bastante próximo, está no conselho de administração de ambas, a gente conhece o management das companhias há mais de 10 anos, tem um conforto grande com a implementação ali dos planos de negócios. São empresas onde existe um alinhamento grande entre acionistas, conselheiros, management. Os negócios têm oportunidades de crescimento interessantes, seja por M&A, seja crescimento orgânico, e o valuation ainda está descontado. Então, é uma combinação que não é tão fácil encontrar e é isso que justifica a gente ter quase 25% da carteira do Leblon Ações 2, quase 50% da carteira do Leblon Pipes e quase 20% da carteira do fundo Leblon Ações nessas duas empresas, Priner e Mills. Eu vou passar a palavra agora para o Bruno Pereira, que vai falar de Nubank, que é uma posição mais recente, mas já é bastante significativa também na carteira do Leblon Ações. Legal, Pedro. Obrigado. Bom dia aí a todos. Acho que quem acompanhou o call do primeiro TRI talvez lembre que o Pedro comentou que a ação tinha entrado na carteira recentemente. A gente ficou de apresentar aqui a tese, discutir a história. Eu vou usar 6 slides aqui para discutir um pouco da história de Nubank e aí a gente conclui o call, né? Primeira página aqui, a gente quis mostrar o histórico da ação e o nosso investimento, como que a gente acompanhou a história de Nubank desde o IPO, né? Assim, no gráfico você tem a linha, está mostrando o histórico do preço da ação em dólares, né? A ação listada lá fora, e as barras mostram o lucro acumulado nos últimos 12 meses, em cada um dos trimestres que estão representados ali ao longo do gráfico. Começa lá no IPO, final de 2021, até o primeiro TRI agora de 2025, então dá para ver ali que o banco está rodando aí num lucro anualizado perto de 2 bilhões e meio de dólares, né? Então você teve um IPO ali no final de 2021 a 9 dólares por ação, valuation, o banco foi precificado a praticamente 40 bi de dólares, era 5, 10% acima do valor de mercado do Itaú na época. A ação subiu pra caramba logo depois do IPO, chegou a bater 55 bi de dólares de valuation, 40% acima do preço do Itaú naquele momento, do valor de mercado, era um price to book value de 12 vezes, era assim, múltiplos, valuation bastante alto, múltiplos difíceis de entender até, mas a gente olhou com bastante atenção a história ali na época, né? A gente achava que tinha um case bem diferente, assim, uma empresa com vantagens competitivas estruturais e com capacidade de crescer bastante no médio e longo prazo, já com um espaço razoável aqui ocupado no mercado brasileiro. Era uma empresa que não gerava lucro ainda, dá para ver ali pelo iníciozinho do gráfico que era um prejuízo ali de 25, 30 milhões de dólares no ano de 2021 e um valuation difícil de entender ainda, né? Assim, pagar aquele nível de preço para uma história que ainda tinha que entregar muita coisa. Mas a gente seguiu acompanhando e foi amadurecendo a ideia de fazer um investimento, né? Só para ter uma ideia, o Itaú naquele momento já lucrava ali seus 26, 27 bi de dólares, de reais e negociava 8 vezes lucro, era um múltiplo atrativo. E de fato, você comprou o IPO de Nubank lá a 9 dólares, até o final do primeiro semestre agora, você teria ganho uns 45% em reais, o que foi superior ao Ibovespa, que acho que rodou ali no acumulado com uns 30% de ganho, mas o Itaú ainda ganhou de lavada e com quase um pouco mais de 120% de apreciação. Então era um valuation relativo difícil ali de entrar naquele momento. Depois a gente teve uma correção muito grande, né, do preço da ação, bateu ali durante um bom tempo ali 3, 4, 5 dólares. E acho que foi um reflexo de uma correção generalizada, né, mercados globais, o Nasdaq caiu bastante. A gente estava saindo de um momento ali de juros praticamente zero em vários países para
uma mudança de política monetária global, então isso foi um desafio para essas empresas novas e inovadoras, disruptivas, com valuations elevados, manter os patamares de preço inicial. O banco chegou a bater um low ali de 15 bilhões de dólares, aí era 30% do Itaú, começou a dar um pouco de lucro, ROI de 9%, o valuation começou a ficar um pouco mais aceitável, mas era um ambiente ainda de muito risco, acho que o banco tinha bastante coisa a provar, essa incerteza do cenário para frente prejudicava bastante ali a análise. A gente foi seguindo o processo ali de acompanhar o histórico do banco e o que ele estava entregando. A ação começou a recuperar, foi bater de novo ali os 9 dólares mais para o início de 2024, retornando ao preço do IPO. Estava consolidado já um patamar de rentabilidade, de lucratividade bastante interessante, então o banco já tinha conseguido provar muita coisa. Ainda era um preço-lucro ali de 30 vezes ou mais, um certo desafio ali pela ótica de valuation e os demais bancos brasileiros negociando aí múltiplos de um dígito ainda. A gente foi amadurecendo a ideia do investimento, aí a ação subiu demais também, muito rápido, bateu ali 15 dólares antes do final de 2024, voltou a superar ali o valor de mercado do Itaú em 15, 20%, preço-lucro muito alto. A gente foi fazer o primeiro investimento ali com a ação perto de 11 dólares, depois de uma correção muito grande que começou no final de 2024. A gente fez dois movimentos bem pontuais ali, entrou um pouquinho a 11 dólares, a ação subiu, depois caiu bastante para perto de 11 dólares de novo. A gente acabou nesses dois pontos ali que a gente destaca à direita do gráfico, montando essa posição que o Pedro mostrou antes ali de mais ou menos uns 4% das carteiras. E a gente entrou ali num preço-lucro pouco abaixo de 20 vezes, olhando os próximos 12 meses, o que ainda é um prêmio significativo para os demais bancos brasileiros, mas para a gente bem mais aceitável para o nível de oportunidade e crescimento que a gente consegue enxergar na história no médio e longo prazo, né? Pode passar a próxima página, por favor, Pedro? E aqui a gente traz alguns destaques bastante importantes pelo lado operacional e financeiro, né, do que o banco tem hoje, do que ele tem entregue. Hoje já são praticamente 120 milhões de clientes no agregado, né, da operação dos três países da América Latina, o que é um crescimento de 100% nos últimos 3 anos. Desses 120, são mais de 100 milhões aqui no Brasil apenas. E tem um dado muito importante para a gente, que é o fato que o banco tem mantido um nível de percentual de ativação desses clientes que supera 80%, né? São clientes que geram algum tipo de receita ou transação nos últimos 30 dias em cada uma das medições. Isso é um percentual bem elevado. Assim, você tem outros bancos digitais aqui no Brasil, com atuação também já bastante longa, que rodam ali com 50%, 60% de ativação. Então, você ter essa escala com esse nível de ativação, eu acho que é um diferencial do negócio bastante importante. Quando você olha para a escala, né, o banco já consolidou ali uma presença bastante importante em alguns mercados aqui no Brasil, onde você tem players super competentes e consolidados. Então, a participação de mercado ali em cartões já é de próxima de 15%, quando se você mede pelo TPV, né, pelo volume transacionado. Se a gente olhar o primeiro TRI de 25, o volume de transações nos cartões do Nubank, quando a gente olha só o crédito, exclui os cartões pré-pagos, ficou ali 60%, 65% do volume do Itaú, enfim, que é um monstro e está no mercado há décadas, tem 40 milhões, tem 37, 40 milhões de clientes com cartão de crédito. E o Nubank também já tem ali um market share de mais ou menos uns 10% no crédito pessoal, excluindo o crédito consignado, que também já é uma escala bastante significativa, né? No crédito pessoal, carteira do banco está perto aí dos 40 bi de reais, mais ou menos. Bradesco e Itaú, cada um tem 70 bilhões, ainda é bastante superior, mas assim, o banco chegou um pouco mais da metade da carteira desses dois gigantes num espaço de tempo relativamente curto, que mostra uma capacidade de crescer e apetite para fazer crédito, que eu acho que no médio e longo prazo vai permitir que ele ocupe outros espaços aí no mercado brasileiro, né? Essa escala no Brasil é super importante para a gente, assim, são mais de 80 milhões de contas, 40 milhões de cartões de crédito, 12 milhões de clientes com empréstimo pessoal. Quer dizer, à medida que você tem uma escala nessa proporção, você está executando com essa escala com rentabilidade, você consegue, você tem capacidade de ter mais produto, diversificar, oferecer outros tipos de crédito, outros produtos financeiros para essa massa enorme de clientes. Esse, acho que é o início desse processo ainda, tem muita coisa para ser feito. A entrega de crescimento também é bem impressionante, assim, a média anual nos últimos 3 anos na casa de 35%, tanto no crédito quanto em depósito, então, assim, consistentemente ganhando share, né? O mercado brasileiro cresce uma fração disso nos últimos vários anos.
Ele tem um ponto muito importante em termos de vantagem competitiva, que é o nível de eficiência que o banco opera, e aí, naturalmente, é reflexo do modelo, né? Nativo digital, 100% digital, não tem agência, tem, sei lá, 8 mil funcionários para atender 120 milhões de clientes. Esse índice de eficiência, que é como a gente mede para os bancos, né? A relação de todas as despesas operacionais sobre as receitas que o banco gera, teve uma melhora muito significativa nos últimos 3 anos, com a escala que o banco atingiu, uma redução de 30 pontos percentuais. Aqui, esse número, quanto menor, melhor. E o banco fechou o primeiro TRI ali operando num patamar de 25% desse índice de eficiência. Só para a gente ter uma ideia, o Itaú, que é o destaque entre os bancos chamados incumbentes, opera com 38% no agregado, e quando você dá um zoom ali na operação exclusivamente do varejo, que é onde você tem um negócio um pouco mais comparável com o Nubank, é um índice de 42%. Então, acho que isso assim, traz estruturalmente uma vantagem para o banco poder ser competitivo em preço e entrar em novos produtos, tendo capacidade assim, de extrair mais rentabilidade dos mesmos negócios onde os grandes bancos historicamente operaram. Isso tem acontecido já de maneira significativa, quando você olha o lucro do banco em 2024, que cresceu 85%, é um patamar já importante. O primeiro TRI cresceu 37% versus o ano passado, ROI na casa de 30%, e é um patamar de resultados. Você olha a lista dos bancos aqui no Brasil, já é top 10, ali deve ser o talvez sétimo ou oitavo maior lucro do sistema financeiro em 2024, ou seja, é uma escala da operação e uma escala de rentabilidade também que permite um nível de reinvestimento bastante importante para financiar crescimento e capturar as oportunidades que o banco tem pela frente. Pode passar a próxima página, por favor? São duas páginas aqui para olhar um pouquinho mais de perto assim, o tamanho dessa oportunidade, né? Aqui a gente colocou um gráfico que mostra na barra o tamanho do lucro que foi gerado pelos sistemas financeiros, bancários dos 3 países onde o Nubank opera, hoje Brasil, México e Colômbia, em dólares. Então aí o Brasil com 35 bi, mais ou menos, México 16 bilhões, Colômbia um mercado muito menor, mais ou menos 2 bilhões de dólares. E as duas linhas ali mostram o patamar de ROI, de retorno sobre o patrimônio, da média de cada um desses sistemas, 16% para o Brasil, por acaso, e o ROI do maior banco em cada um desses mercados. Aqui, no caso, eu peguei o Itaú, 22% no Brasil, no México o maior banco é o Bancomer, 27%, na Colômbia o Bancolombia, 13%. Então, assim, você tem uma escala importante aqui, você tem um pool de lucros bastante significativo, foram mais de 50 bilhões de dólares no ano passado, o Brasil sendo o grande destaque. Acho que é importante destacar que nem todo esse lucro está em mercados onde o banco se propõe a atuar, né? Não é um mercado diretamente endereçável. Eu acho que o Nubank não atua e não acredito que vá atuar em crédito para grande empresa, por exemplo, em algumas outras atividades. Não cobra certas tarifas que compõem o lucro dos demais bancos, mas como ele tem aquele nível de eficiência muito diferenciado, assim, ele pode capturar uma parcela desproporcional desse retorno, desse lucro que está disponível hoje, que para cada receita que ele captura, a capacidade de capturar a última linha de resultado é muito maior, né? E tem algumas outras oportunidades interessantes aqui, assim, o pool de lucros do mercado mexicano, eu acho que tem uma capacidade, apesar de ser um mercado que proporciona rentabilidade, né? Assim, o maior banco é mais rentável que o Itaú, ou foi mais rentável que o Itaú em 2024. E o mercado mexicano ainda está numa fase muito mais inicial de digitalização do que o mercado brasileiro. Então, muito provavelmente você tem mais resultado disponível fora desses 16 bilhões de dólares, que é a entrada assim, da população no mercado bancário de maneira mais significativa nos próximos vários anos. Isso assim, não são tendências que se captura em 12, 18 ou 24 meses, é uma tendência provavelmente de vários anos. Tem uma economia muito baseada em caixa ainda, em dinheiro vivo, que a gente imagina que possa ser transformado ao longo dos próximos anos. Então, muito potencialmente, você tem mais lucro do que disponível na economia para atividades financeiras do que os bancos conseguem mostrar hoje, porque tem muita coisa fora do sistema. Então, acho que o objetivo aqui é mostrar que você tem um mercado grande, assim, tipicamente nos países assim a capacidade de geração de lucro dos bancos tem sido um diferencial, e o Nubank está operando em mercados que têm assim, capacidade de gerar níveis de lucro bastante grandes, e ele pode capturar uma parte desproporcional desse pool aí de resultados ao longo dos próximos anos, dado o diferencial principalmente de eficiência. E aí na próxima página, só para fechar um pouquinho mais dessa questão do tamanho da oportunidade, é um zoom um pouco maior no Brasil, né? A gente botou um gráfico aqui que mostra na barra o tamanho que foi em 2024
por uma ótica de lucro bruto aqui. Lucro bruto é o resultado que o banco gera antes de todas as despesas operacionais, né? Pega o resultado de intermediação financeira, mais todas as receitas de serviços, antes das despesas ali para tocar a operação, em alguns produtos específicos, né? A primeira barra ali o empréstimo pessoal, depois o mercado de cartões, consignado, investimentos e alguns outros mercados onde o Nubank se propõe a operar. E o que está destacado ali em colorido é o market share que o banco já teve em 2024 nesse pool de lucro bruto, né? Que foi medido para cada um desses mercados. Então, ali, em cartões já é um destaque muito grande, é muito parecido o market share por TPV do que a fatia que ele conseguiu capturar de lucro bruto. No empréstimo pessoal, 6%, consignado assim, é menos de 1%, mas um 0,0 alguma coisa, em função da atuação muito inicial, e números muito pequenos para outros mercados, né? A gente faz um exercício aqui assim, de suposição e futurologia, de achar que o banco pode chegar a um certo patamar de market share em cada um desses produtos, aí por acaso 10% no empréstimo pessoal, cartões a gente nem mexeu, vamos assumir que ele mantém os 15% aí ao longo do tempo, 10% no consignado, que é um mercado bastante significativo aí que o banco começou a operar bem recentemente, e 5% nos demais produtos onde ele hoje já tem alguma presença, sem extrapolar para alguns outros mercados que ele pode entrar. A gente assume que isso ocorre em algum momento, e de novo, nunca é rápido, nunca é no estalar de dedos e no ano seguinte, mas sei lá, ao longo de 3, 5 anos, esse market share levaria a um impacto adicional no lucro bruto, né, nessa métrica que a gente usou aqui, em relação ao que o banco gerou em 2024, de quase 60%, que provavelmente aumenta o lucro líquido em um patamar superior em função daquele diferencial de eficiência. Então vamos dizer que você tenha 60% para capturar de lucro bruto ou 70% para capturar de lucro líquido adicional ao longo de 5 anos ou 6 anos, que seja o ritmo aqui que o banco leva para chegar nesse patamar de market share, você tem talvez aí 15% de crescimento no mercado brasileiro, fora as demais oportunidades em outros produtos e fora as demais oportunidades em outras geografias. Então, que volta naquele ponto que ainda tem um potencial de crescimento muito grande, depende de execução, claro, os caras têm que ser competentes para conseguir entregar esse ganho de market share, mas acho que a oportunidade está ali, está posta e acho que o banco tem capacidade de, ao longo do tempo, capturar uma parte dessa oportunidade. Tem mais 2 slides aqui para fechar. Esse aqui, a gente quis trazer alguns dados interessantes sobre, acho que 2 pontos que tipicamente geram muita discussão aqui no caso, né? Primeiro, assim, o patamar assim, de valor e de valuation do banco, né? O valor absoluto, né? Assim, o banco já tem aí um market cap muito parecido com o do Itaú e os múltiplos são elevados, isso é sempre um ponto de discussão. E o outro como que você gera certos níveis de retorno e crescimento diferenciados em certos nichos de mercado no Brasil, o que muitas vezes é difícil de entender, porque a gente olha para o Itaú ali super consistente, cresce o lucro 15% ao ano, ROI de 22%, assim, parece um reloginho muito bem trabalhado. Como que você consegue fazer algo que o Nubank tem feito, que é ter ROIs diferenciados e taxas de crescimento bem elevadas, né? Aí na esquerda, olhando o primeiro ponto, a gente botou aqui algumas outras fintechs globais e algumas considerações sobre valuation, né? A primeira aqui é uma empresa chamada Chime, que é um IPO bem recente, agora em junho de 25. É um modelo de banco digital também, que começou nos Estados Unidos. Foi um IPO super demandado e hoje a empresa vale ali seus 12, 13 bilhões de dólares e meio que acabou de chegar no break-even. Assim, então também não tem muito lucro para mostrar, talvez seja um Nubank lá do final de 2021, mas o mercado já comprou a ideia, paga um valor que você poderia considerar aqui alto para uma empresa que acabou de chegar no lucro, o que ajuda a mostrar que tem uma visão relativamente diferente dessas histórias que são disruptivas e que tem muita capacidade de crescimento pela frente, né? Klarna é uma outra fintech global, aí nasceu muito mais no mundo de pagamentos e crédito, é uma empresa fechada ainda. Houve uma discussão de um potencial IPO na casa dos 15 bilhões de dólares, pode acontecer ou não, mas era uma referência relativamente recente aí nas discussões de mercado, e é uma empresa que deu um lucro ali de 21 milhões de dólares em 2024. De novo, se ocorresse um IPO nesse patamar de preço, é mais uma história onde você não encontra muito bem um parâmetro de preço-lucro, que talvez seja a métrica que a gente acaba acompanhando mais aqui para os bancos do que para essas histórias de fintechs mais ligadas à tecnologia e mais disruptivas. E por último, o Revolut, que é um banco digital também, que nasceu
na Inglaterra, ainda é uma empresa fechada. Essa aqui é uma história interessante de lucratividade, assim, já chegou a 1 bi de lucro no ano passado, então está mais consolidado, já atua globalmente, tem uma licença bancária no México, está começando a operar aqui no Brasil. O último round de capitalização foi feito no final de 24, mais ali para outubro, novembro, teria avaliado a empresa em 45 bilhões de dólares, né? A gente não sabe se o mercado um dia vai pagar isso, mas alguém, teoricamente, numa transação privada, investidores bem informados, pagaram o que foi um múltiplo de 45 vezes o lucro de 2024, né? Então, esses 3 exemplos aqui mostram que você tem realmente sim, alguns clusters de valuation em empresas disruptivas e de crescimento ligados ao mundo de fintech, que são difíceis de entender às vezes. Não dá para você naturalmente aplicar alguns desses múltiplos, como 45 vezes em tese do Revolut, para o Brasil, porque, enfim, Nubank ainda é um risco mais de mercado emergente do que de empresa global, né? Estamos falando de Brasil e México, que naturalmente os múltiplos acho que serão diferentes, mas dá uma ideia que você tem realmente alguns níveis de valuation aí pelo mundo que são difíceis de entender, mas que acho que estão em linha com aquela lógica de empresas com muito crescimento e disruptivas. E aqui no Brasil, para fechar, eu peguei alguns bancos aqui que são fechados, mas que você tem acesso aos resultados, que atuam em certos nichos e tem alguns diferenciais de resultado bem interessantes. O Age, que já foi Agibank um dia, é uma operação muito voltada para o crédito consignado, então é uma pessoa física ali, um produto bem específico. O lucro cresceu 100% no ano passado, se aproximando de R$ 1 bilhão, e com ROI de 40%, acima de 40%. Então você tem um nicho ali de mercado que permite isso. O C6, que aí já é um banco puramente digital, acho que o foco de atuação dele é num nicho diferente do Nubank, acho que é uma classe média, média alta primordialmente, atua também no crédito consignado, lucrou mais de 2 bi no ano passado, teve um ROI acima de 60%. Se você olhar com cuidado, talvez tenha alguns ajustes ali para se fazer nesse número, em função de alguns efeitos ali de créditos tributários, mas mesmo que se você olhar dessa maneira, você vai ter um ROI acima de 40%. Então, outro nicho onde você permite ter lucro alto e rentabilidade alta. E o Daicoval, que é um banco bem diferente, que é um banco voltado para crédito, para pequena e média empresa, acho que mais tradicional, lucrou quase 2 bi no ano passado, 53% de crescimento, fazendo um ROI de 25%, acima do Itaú. De novo, um pequeno nicho, acho que talvez o Nubank faça um pouco do crédito para pequena empresa no futuro, mas o que a gente quis mostrar aqui é que você tem em pedaços do mercado financeiro brasileiro capacidade de crescer para caramba com níveis de retorno muito diferenciados. A gente acaba se prendendo muito ao que o Itaú gera, o que o Bradesco gera, o que o Banco do Brasil gera, mas se você atua em certos nichos, você tem ROIs elevados e capacidade de crescer muito disponíveis para quem estiver atuando em cada um desses segmentos. Eu acho que isso é importante ter em mente quando você olha para um banco que, de certa forma, tem uma proposta ainda um pouco de nicho, né, da pessoa física, do que os grandes bancos que são muito diversificados, né? E com isso a gente chega na última página, que é só uma conclusão, aquela página que a gente sempre mostra tipicamente aqui para algumas empresas, são 3 pontos importantes aqui para fechar. Acho que da forma como a gente, consolidando, né, a forma como a gente olha a tese, assim, o Nubank é uma fintech que atua em mercados bastante relevantes, né? O Brasil é um grande destaque, onde ele opera com escala e rentabilidade, você tem a oportunidade de ganhar share, né? México e Colômbia é muito inicial ainda, mas acho que você tem uma oportunidade de longo prazo bastante importante para crescer em cima de um modelo que está muito bem estruturado. E a gente fala qualidade e custo, a custo a gente discutiu bastante, acho que qualidade é muito no que está na origem do banco de tratamento do cliente, engajamento, cuidado ao oferecer o produto, que eu acho que são níveis de NPS muito acima da média, que eu acho que são aspectos também importantes para médio e longo prazo. Quando a gente olha o valuation, assim, hoje a ação a 13, né, já está ali acima do preço que a gente entrou, o market cap acima de 60 bi, já é um múltiplo de 25 vezes para esse ano, abaixo de 20 para 2026. São múltiplos aceitáveis ainda para uma história de crescimento. A gente tem um cenário base ainda, ali que olhando para 2030, que a gente faz um valuation lá na frente, assumindo ali uma métrica de ROI e crescimento, e a gente traz esse múltiplo target lá na frente a valor presente a 15, a gente encontra $17 de target, tem um upside ainda que não é desprezível. Eu acho que aqui, se olhar essa tese comparada com outras aqui no mundo de financials que a gente acompanha, provavelmente essa é uma que em 2030 você vai ter que revisar os números novamente para entender o tamanho da oportunidade. É difícil você esgotar a capacidade de crescimento em 5, 6 anos, mas como referência é mais ou menos o que a gente encontra hoje. E para fechar o que a gente está enxergando no momento atual da empresa,
o que é importante, acho que a capacidade do banco manter o crescimento da base de clientes, ainda rodando ali na casa de 20% ao ano, você tem uma reaceleração de crédito aqui no Brasil e reposicionamento em alguns produtos importantes, o que faz com que assim, a tese não, acho que não vai deixar de mostrar que é uma história de crescimento. Você tem em contraponto a isso uma operação no México e na Colômbia que ainda gera prejuízo, quer dizer, quando a gente olha para um lucro aí de 2,5 bi de dólares no ano passado, ou perto disso nos últimos 12 meses, você está falando ainda em duas operações que talvez tenham consumido ali uns 100 milhões de dólares de prejuízo, reflete o estágio do negócio, então acho que tem uma oportunidade de virar ainda esse número para lucro em algum momento nos próximos anos. A gente tem dois pontos de atenção aqui que a gente está monitorando bem de perto. Para quem acompanha a história, assim, ocorreram algumas mudanças relevantes ali no senior management, né, na diretoria, algumas trocas de peças. Eu acho que o banco talvez faça uma reconstrução de parte do senior management ao longo dos próximos anos. Acho que ficou muita coisa concentrada agora na figura do principal acionista e fundador, que é o Davi Vélez. Acho que vai ser importante entender como que ele reconstrói e que tipo de executivo ele traz para funções importantes. E você tem uma discussão de expansão geográfica importante. Acho que o banco já sinalizou que pode fazer um movimento, ou pelo menos indicar de maneira mais clara que tipo de movimento de expansão para outras geografias ele pretende fazer esse ano. Talvez a gente ouça um pouco mais sobre essa estratégia até o final do ano. E eu acho que esse posicionamento vai ser importante para entender o tamanho da ambição que ele tem para operar em outras geografias e de que maneira que ele eventualmente faria isso. Acho que são duas questões bastante importantes para serem acompanhadas agora no segundo semestre e pode fazer com que a gente revisite alguns aspectos da tese até então. Mas eu acho que era isso, eu fecho aqui e a gente acho que volta para o Pedro e pode abrir para perguntas. Obrigado, Bruno. Vamos dar um tempinho aqui para quem quiser mandar perguntas e a gente começa a nossa sessão de perguntas e respostas. Então, chegando aqui às primeiras perguntas. Bom, a primeira pergunta é: as NTN-Bs atualmente com juros reais acima de 7%. Nos atuais patamares, qual é a nossa margem de segurança em investir em ações? De fato, quer dizer, quando a gente olha as NTN-Bs mais longas, elas estão negociando ali em torno de IPCA mais 7, alguns dias um pouquinho abaixo, alguns dias um pouquinho acima, e a gente leva isso em consideração quando faz o nosso valuation, né? Então, a gente usa taxas de desconto que são uma função do cupom da NTN-B longa, que hoje está em 7%, de uma inflação de longo prazo, ali de 4%, e mais um prêmio de risco para estar em ações, que aí, dependendo da empresa, a gente varia de 3 a 5 pontos percentuais. Com isso, a gente acaba usando ali taxas de desconto atualmente que se situam entre 14% e 16% ao ano, que são taxas de desconto bastante elevadas, justamente em função dessa NTN-B pagar um prêmio tão gordo atualmente. E mesmo utilizando essas taxas de desconto, a gente enxerga, por fluxo de caixa descontado, potenciais de valorização nessas empresas que a gente tem na carteira. Hoje, na média, isso dá um potencial de valorização ali de 45%, depende do dia, enfim, mas hoje está ali em torno de 45%, mas tem ali um potencial de revisão para cima desses targets muito grandes à medida em que você tem um comportamento um pouco mais normal da curva de juros longa no Brasil. Então, a sensibilidade desse upside atual de 45%, a quedas desse cupom de NTN-B de 7, digamos, para 6 ou 5 ou 4, no passado a gente já viu isso abaixo de 4, são muito significativas. Mas mesmo que isso não aconteça, a gente ainda enxerga, assim, margem de segurança e potencial de valorização para as ações. Tem uma aqui que eu vou passar para o
que eu vou passar para o Bruno, que é por que não investir em Inter, que tem uma taxa de crescimento e ROE em crescimento e múltiplos menores do que o Nubank. Tá, o caso de Inter a gente acompanhou bem de perto também desde o IPO, né? E eu estou acompanhando essa virada de resultado que está acontecendo agora. Você tem razão, você tem um ROI em expansão, mas o que me chama a atenção na história é que, e aí é um pouco do que o banco entregou até agora e a confiança que a gente tem na capacidade dele de entregar algo muito diferente, né? Você pode até dizer que o Inter começou primeiro do que o Nubank em alguns aspectos ali da atuação como banco digital e teve vários méritos ali na escala que ele atingiu. Mas passou muito tempo é, gerando prejuízo e operando com níveis de rentabilidade muito baixos, assim. Então é difícil entender como que o modelo funciona se você atinge uma certa escala já, quer dizer, que não é uma história que está começando agora, e você teve pouca capacidade de gerar resultado ao longo do tempo, né? Mesmo com sucessivas capitalizações. O banco só foi chegar num ROI perto do custo de capital no último trimestre, um histórico muito longo. Eu sei que tem uma meta ali ambiciosa de médio e longo prazo, de ROI de 30%, etc. Assim, eu ainda desconto essa meta a uma taxa muito alta. Assim, ainda não tenho muita confiança que o banco tem capacidade de virar o modelo, né, de sair de algo que já tem escala, mas que foi pouco rentável ao longo do tempo. Acho que o lucro acumulado do Inter de 2019 ou 2018 para cá deve ser menos do que o Nubank fez no primeiro trimestre de 2025. Então, isso para mim assim, é uma perspectiva importante do que você tem ali de qualidade de execução. A nossa opção aqui foi ficar onde a gente tem mais segurança, mais certeza do que está acontecendo ali e do que acho que apostar muito numa história de reestruturação e reviravolta no médio e longo prazo. Acho que foi muito essa a perspectiva, né? Tendo em mente a entrega dos últimos vários anos e onde que está a operação hoje. Boa. Tem uma pergunta aqui sobre Mills. Como vocês avaliam a qualidade e a profundidade do pipeline atual da Mills? Há risco de escassez de targets relevantes ou vocês enxergam oportunidades com sinergias além das mencionadas? Como eu falei na introdução, se somar as minhas duas passagens pelo Conselho da Mills, eu acho que já vão praticamente 10 anos. E eu não lembro, né, da empresa ter um pipeline tão profundo de M&As disponíveis como atualmente, né? Parte disso é explicado pelo fato dela estar em 4 segmentos de negócio atualmente e no passado ela está só em um. Uma parte também importante é explicada pelo que eu falei ali da dinâmica do mercado de rental pesados no Brasil, né? Da linha amarela principalmente, que é um mercado onde a quantidade de empresas participantes desse mercado aumentou muito, ali de 2015 a 2020. Essas empresas se alavancaram para comprar equipamentos, grande parte delas tem problemas de balanço hoje, e isso costuma ser catalisador de movimentos de consolidação em qualquer mercado. A gente teve a comprovação disso essa semana, quando a Mills divulgou fato relevante anunciando a aquisição da Next Rental, e o pipeline permanece aquecido. A aquisição da Next é uma aquisição relevante para a divisão de rental pesados, então isso vai levar um tempo para que seja integrada e que essa aquisição seja digerida e sinergias capturadas. Então, eu não acredito que grandes movimentos acontecerão no próximo trimestre, nos próximos 2 trimestres, mas o pipeline continua bastante saudável e tem várias oportunidades ainda de aquisição disponíveis. Tem uma, tem uma última pergunta aqui. É uma pergunta mais macro, né? Mais ligada a questões macropolíticas, que é qual a dimensão da questão fiscal do país na percepção da Leblon e como isso afeta as empresas e, em última análise, o mercado, o mercado de ações. Então, quando a gente fala de uma NTNB pagando um cupom de 7% ao ano para os próximos 30 anos acima da inflação, quando a gente pensa numa Selic de 15% ao ano, e isso, evidentemente, que impacta o resultado financeiro das empresas que pagam sob sua dívida Selic mais uma taxa, mais um spread. É evidente que essa discussão
da situação fiscal brasileira acaba impactando por diversos canais de comunicação a performance das empresas e a performance do mercado de ações como um todo. Quer dizer, como mitigadores, a gente até já falou isso aqui em algumas ocasiões, acho que a gente tem dois fatores. Primeiro que é, esse problema fiscal brasileiro, quando a gente compara com outros problemas estruturais e fiscais que o país já teve nos últimos 50 anos, é um problema que, na teoria, não é difícil de ser resolvido, né? Precisa de um pouco de vontade política para que aconteça, né? Se não acontecer nesse governo, a gente pode ter alternância de poder aí em 2026 e acontecer um pouco mais rápido, mas o fato é que não é uma questão estrutural, como o Brasil já teve no passado, de problema de ausência de reservas cambiais, alto endividamento em dólar, dominância fiscal em moeda que você não emite efetivamente. São problemas muito mais sérios do que o problema que a gente enfrenta hoje, que com algum comprometimento maior em reforma administrativa, reforma da Previdência, um corte de gastos mais profundo, eu acho que a gente reverte essa percepção de risco muito rapidamente e o cupom de NTNB, que hoje está 7%, pode virar 5% em questão de semanas ou meses, dependendo do que for sinalizado. Então, está relativamente fácil resolver. Está fácil, mas, no entanto, há 2, 3 anos que não caminha, né? E se continuar assim, o que acontece com as empresas? Aí entra o nosso trabalho do dia a dia. Quer dizer, a gente, quando faz análise de empresa aqui, a gente nunca conta com uma melhora de macro, uma melhora política. O que está presente, o que se apresenta hoje. O cenário hoje é um cenário de taxa de juros elevada, né? O que quando você adiciona spread, você tem ali uma questão importante ali afetando o balanço das empresas. Então a gente tem evitado investir em empresas que têm um endividamento muito elevado nesse momento. Então você tem, por exemplo, os competidores da Mills hoje estão todos com uma dívida líquida EBITDA acima de 3 vezes, né? E a Mills está com uma dívida líquida EBITDA confortável de 1,5 vezes. Então isso é um tremendo do mitigador para essa questão. Então a gente segue focando aqui muito empresa por empresa, olhando o micro e não tão preocupado assim com essa questão macro, porque não nos parece ser um problema insolúvel e mesmo que permaneça por mais tempo, a gente está investido em empresas que não estão tão expostas assim a uma deterioração ainda maior desse cenário. Bom, a gente já está indo aqui para 1h10 de call, não tem mais nenhuma pergunta no chat. Eu vou encerrar por aqui. Mais uma vez agradecer a presença de todos e conto com vocês aqui no próximo trimestre para o nosso próximo call trimestral. Obrigado, bom dia a todos. Tchau, tchau, obrigado.